Oi, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre envelhecimento em tempos de pandemia. Você tem medo de envelhecer? Você já chegou na terceira idade? E como que você está se sentindo agora socialmente no meio de uma pandemia que está falando que está afetando muitos idosos, que está levando muitos idosos à morte? Bom, bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Pastor Marcos e você está no canal Psicologia, Fé e Ação. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Envelhecer. As pessoas que têm medo de envelhecer têm um nome, e o nome é gerascofobia, medo de envelhecer. Muita gente tem medo de envelhecer e nos tempos atuais, vamos lá, ter medo de envelhecer não é nada demais, porque nós vivemos tempos em que envelhecer hoje é inseguro e as pessoas que já estão na terceira idade, elas já estão vivendo um estado de insegurança. Quem é velho, considerado pela OMS? Pessoas com mais de 60 anos, pessoas que estão na terceira idade. O que é terceira idade? Primeira idade, a idade da infância, a idade que você não tem responsabilidade sobre trabalho. A segunda idade é considerada a idade da força de trabalho. E a terceira idade é quando você já caminha para o envelhecimento e que você já não tem mais força de trabalho, que você está indo para a aposentadoria. Até 1980, nós tínhamos uma expectativa de vida no Brasil muito baixa, de 50, 55 anos. A partir de então, isso começou a ganhar muita força, o brasileiro começou a viver mais, começou a se equiparar a países de primeiro mundo, Europa, Estados Unidos, não que nós estejamos lá ainda, mas estamos mais próximos hoje, e a viver mais, viver 60, 70 anos, e hoje a nossa média já é bem maior, bem próximo de países europeus. Mas isso nos trouxe benefícios, o de viver mais, mas isso também trouxe um peso social. Para o governo, para as autoridades, o envelhecer gera custo. E esse custo social acaba se refletindo em políticas para idosos que tem que ser feita. Partes do SUS tem que trabalhar especificamente com as pessoas mais idosas e isso gera custos para a aposentadoria, dinheiro que tem que ser investido. Então, hoje, quando a gente pensa na parte governamental, a gente entende que a pessoa idosa gera um custo para a sociedade. Mas nós, ou as pessoas que estão envelhecendo hoje, ela não quer ser vista como um custo, ela não quer ser vista como um peso social. Apesar de que muitas vezes o idoso é visto como um custo social. Por exemplo, uma brincadeira que tem na internet que ficou muito comum a uma pessoa colocar um caminhão. Eu sei, gente, parar aqui, eu sei que é uma brincadeira, mas, como diz Freud, toda a brincadeira ela tem o seu fundo de verdade, toda brincadeira quer dizer alguma coisa. E a pessoa sai com o caminhão e ele dizendo, caminhão cata velho, e anunciando que o caminhão é cata velho. O que ele está subliminando com isso? Que o velho é o estorvo social, que ele é aquilo que precisa ser retirado das ruas. Então, assim, é uma brincadeira, mas é uma brincadeira que se a gente parar para pensar, não é uma brincadeira que seja de fato muito agradável. É uma brincadeira que às vezes traz um social muito forte. O que a sociedade pensa do velho? Vamos tirar o velho das ruas, vamos tirar ele do nosso convívio. Põe ele dentro de casa e vamos viver normalmente. Bom, dentro de tudo isso, nós começamos a pensar no envelhecimento. Como é envelhecer com sabedoria? O que a Bíblia diz a respeito do envelhecimento? A Bíblia, quando fala do envelhecimento, eu quero pegar com vocês alguns textos para falar sobre isso, sobre o que a Bíblia pensa sobre o envelhecimento. E a Bíblia sempre fala do envelhecimento como uma fase de sabedoria, do envelhecer com sabedoria, que os cabelos brancos são coroas para aquelas pessoas que envelhecem. Olha esse texto do Salmo 71, 18. Agora estou velho, de cabelos brancos. Não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos meus filhos
e do teu poder nas futuras gerações. Então ele está pedindo mais vida, ou seja, ele já está envelhecendo, mas ele está pedindo para que ele ainda tenha vida com os seus filhos. Olha outro texto. Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são orgulho para os seus filhos. Provérbios 17:6. Ou seja, os cabelos brancos são uma coroa, são orgulho, poder ver os filhos, poder ver os netos. Outro texto. Ensina o homem mais velho a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sábios na fé, no amor e na perseverança. Isso aqui é Tito 2:2. Ou seja, os mais velhos, a Bíblia sempre se refere para ele como o homem sábio ou aquele que deveria ser sábio. Quando a Bíblia fala do velho que não é sábio, ele fala da insensatez. Mas quando ele fala que aquele que envelhece com sabedoria, os cabelos brancos são coroas, são aquilo que dá validade para as suas palavras. Mas hoje, na sociedade de hoje, quando nós olhamos para tudo isso, nós entendemos que a sociedade de hoje quase que despreza o velho, quase que não quer mais ouvir as palavras dos mais velhos. Os mais velhos perderam a força da sabedoria e ele tem o desprezo por aquilo que ele fala. Ele é colocado de lado, ele é colocado como um acessório, ele é colocado como o caminhão. Vamos catar o treco e vamos pôr de lado. E o que fazer para envelhecer bem? Como podemos fazer para envelhecer com sabedoria? Algumas coisas que a gente pode entender fisicamente para envelhecer bem. Então, não deixe seu corpo enferrujar. Quando é tempo da gente não deixar o nosso corpo enferrujar? Sempre, porque sempre nós vamos ter um corpo. Então, quanto mais cedo a gente começar a ter uma prática de uma caminhada, uma prática de não ficar com sobrepeso, de não ficar com o corpo parado, melhor é. Comece com 20, comece com 15, comece com 30, comece com 50, mas não chegue lá nos 60, 70 e perceba que seu corpo já não consegue mais se movimentar. Isso fatalmente vai acontecer, mas com quanto mais qualidade você chegar lá, menos você vai sofrer. Tenha boas práticas. Quando você estiver mais velho, com 50, 60, comece a ter boas práticas de leitura, boas práticas de convivência, para que isso possa levar você a envelhecer com mais sabedoria. Outra coisa que a gente pode fazer é ter amigos. É uma das coisas principais para envelhecer bem. Tenha bons relacionamentos. Se você tiver bons relacionamentos, você vai envelhecer melhor. Uma rede de amigos faz com que você envelheça melhor, que você chegue na terceira idade com mais dignidade. Outra coisa tenha uma fé. Se você crer em Deus, se você crer no poder de Deus, se você crer na palavra de Deus, isso vai ajudar você a envelhecer. Quando você estiver mais velho, quando a gente percebe que a gente está indo embora, que a idade da gente já aponta para o final, as pessoas que não têm uma fé, elas sofrem mais de demência do que as pessoas que têm fé. Por quê? Porque nós sabemos para onde vamos, sabemos que combatemos o bom combate e que guardamos a fé. Então nós sabemos para onde vamos. E as pessoas que não sabem para onde vão, os ateus, ou as pessoas que não acreditam em nada, ou têm pouca crença para onde ele vai, a mente dele acaba não suportando a velhice. Então, ter uma fé é muito importante também. Envelhecer é algo na nossa sociedade hoje que está muito difícil. Com a Covid-19, os velhos estão passando por um tempo muito difícil. E aqui eu quero deixar uma mensagem para os mais velhos. Tenha esperança naquilo que você está vivendo hoje. Tenha esperança na vacina, mas tenha a sua esperança em Deus. Tenha esperança na sua família, mas tenha esperança que Deus tem todos os caminhos para a sua vida. A esperança é aquilo que nos faz melhor, é aquilo que nos faz envelhecer com sabedoria. Em tempos de Covid, se previna, tome cuidado, mas também seja perseverante na fé em Deus. Outra coisa, para os mais novos, comece a prestar atenção nas pessoas mais velhas da sua família, nos que já estão envelhecendo. Comece a
visitar, se não pessoalmente, mas virtualmente. Comece a ter relacionamento com essas pessoas. As pessoas mais velhas, elas precisam ter diálogo, elas precisam ter conversa, elas precisam ter a mente dela ativa para que ela possa prosperar, para que ela possa ter uma velhice de qualidade. Bom, esse é um assunto bem longo, esse é um assunto que cabe muito mais coisas, que não vai caber só nesse vídeo, e eu gostaria de voltar a falar sobre esse assunto uma outra hora, para a gente ver mais coisas sobre a velhice. Os mais velhos estão passando por um período muito difícil e que precisa do auxílio dos mais novos, precisa do apoio de Deus e precisa que a sociedade tenha uma visão diferente. A sociedade brasileira precisa ter uma visão diferente sobre os mais velhos, para que a gente possa entender que há muita sabedoria nos mais velhos. A força de trabalho acabou, mas a sabedoria das pessoas mais velhas, elas estão infiltradas no nosso meio e nós podemos e devemos aproveitar dela. Os mais velhos não são um estorvo social, mas eles são uma fonte de sabedoria para que nós não incorremos em erro no futuro. Deus te abençoe. Eu vou orar pelos mais velhos nesse momento. Senhor Deus, que o Senhor possa entrar com o teu poder, Senhor Deus, sobre a vida de cada um dessas pessoas mais velhas, Senhor Deus, que estão vivendo esse tempo de Covid. Traz paz ao coração deles, ó Pai. Traz a alegria de viver, Pai. Traz a perseverança de viver, Senhor Deus. Vivemos a vida, temos os nossos cabelos brancos, são pessoas que estão com os seus cabelos brancos, Senhor Deus. São coroas daquilo que o Senhor já colocou na vida deles, Pai. Ensina, Pai, as pessoas mais velhas a viver com sabedoria, segundo a Tua palavra. Os abençoa, livra de todo mal, livra de toda enfermidade e dá um tempo de velhice, de alegria e paz para o coração delas, em o nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até a próxima.